Olá, meninas! Hoje vocês vão aprender a toalha que vocês escolheram. Então eu fiquei muito feliz aqui. Eu achei que a minha ideia deu super certo aí com a colaboração de vocês. Então essa semana, para quem estava no grupo desde o início, as meninas enviaram várias sugestões. As sugestões mais populares eu selecionei e coloquei 3 opções para votação. E das 3 opções, foi a toalha de mesa que ganhou, que a maioria queria aprender a fazer esse acabamento. Então hoje essa aula tá aqui para vocês. E na comunidade vai funcionar da mesma forma. Então um dia no mês a gente vai abrir para todas enviarem sugestões. As mais populares vão entrar para votação e elas vão virar aulas aqui na comunidade. Sem mais delongas, vamos começar essa aula aqui, começando com a parte das medidas da toalha. Então, se você quer aprender a tirar as medidas, a fazer uma toalha do tamanho que você precisa, agora você vai aprender e não vai mais ficar com dúvidas. Então, bora costurar! Então, vamos começar aqui pelo corte do tecido. Então eu peguei aqui a medida exata da minha mesa, que não é na verdade uma mesa, é a mesa que eu uso para costurar, porque eu não tenho uma mesa de jantar, tá? Mas com certeza vai servir perfeitamente para vocês entenderem essa aula. Então essa mesa, ela tem exatamente o tamanho do tampo dela medido por cima. Tem 1,15 por 65 centímetros, exatamente esse é o tamanho da mesa. Então você vai começar medindo o tamanho da tua mesa. Anota aí, deixa de ladinho para a gente continuar aqui fazendo o cálculo. Então, a segunda coisa que você precisa fazer é decidir a quantidade de caimento que você quer na tua toalha. Então, o caimento é a parte daqui para baixo. Então, a parte aqui de cima é a tampa da mesa, tá vendo? E daqui para baixo é o caimento. Então, você precisa decidir quanto você quer de caimento. E aqui vai do gosto seu ou do gosto da tua cliente. Geralmente, eu vejo as toalhas mais compridas até o chão, geralmente em festa de casamento, né? Então, assim, toalha normal para uso, geralmente elas são um pouco mais curtas, até toalha mais fina, ela vai ser um pouco mais curta, porque se for muito comprida, ela atrapalha na hora de você sentar. Então, às vezes a pessoa vai sentar e acaba puxando a toalha junto. Então, eu acho que 25 centímetros é um tamanho ideal de caimento, mas aqui você pode querer talvez colocar 30 ou um pouco menos. Então, aqui o crucial é que a segunda coisa que você precisa decidir é quanto você quer de caimento. Eu decidi que eu queria 25 centímetros de caimento. E esse caimento é o 25 centímetros no total. Então, eu queria que a minha toalha, a parte xadrez, caísse 10 centímetros e que meu barrado fosse de 15 centímetros. Isso aqui também é uma coisa que você precisa decidir. Então, essa parte aqui do caimento tem 10 centímetros, que é a parte da toalha mesmo, a parte xadrez, e daqui para baixo tem 15 centímetros, totalizando 25 centímetros. Aqui talvez você queira deixar caindo menos a tua toalha, talvez 5 centímetros, e aumentar a largura do barrado, aqui fica a teu critério. Se você está fazendo a toalha pela primeira vez, faz do tamanho que eu vou falar aqui, que vai ficar mais fácil para você entender todo o processo, aí depois você já pode se aventurar a mudar as suas medidas, tá certo? Mas aqui a medida da mesa não tem problema, muda, faz conforme a tua mesa. Se tua mesa tem 1,5 m por 1,5 m, é quadrada, não tem problema, tá? A única coisa que eu tô falando para você não mudar a medida aqui é da questão do caimento e da largura do barrado, que daí vai ficar mais fácil para você aprender, fazer a primeira toalha e depois se aventurar e querer mudar essas medidas, certo? Então, independente do tamanho da tua mesa, você vai fazer 25 centímetros de caimento, sendo que 10 centímetros vai cair da toalha e 15 centímetros vai ser o nosso barrado. Então, como que você vai cortar essa tua toalha? Que tamanho que eu vou cortar a toalha? Que é a parte xadrez ali mesmo. Então, você vai cortar do seguinte tamanho. Você vai cortar o tamanho da toalha, ou seja, a medida exata da mesa, mais 20 centímetros em cada uma das medidas. Por que 20 centímetros? Vou desenhar aqui. Aqui tá a medida da minha mesa, do tampo da minha mesa, certo? Só que eu quero que ela caia 10 centímetros para cada lado, lembra?
aquele desenho, a foto que eu mostrei, então eu quero que caia 10 centímetros para cá, quero que caia 10 centímetros para cá, quero que caia 10 centímetros para cá e 10 centímetros para cá. Então, nisso, eu vou aumentar 20 centímetros, porque é 10 aqui, 10 aqui e 10 aqui e 10 aqui, tá vendo? Então, eu vou aumentar esses 20 centímetros em cada uma das medidas, sendo que vai ficar, então, 1,15, que é a medida aqui da minha mesa, mais 20 centímetros, que aqui dá 1,35. E 65 mais 20, que dá 85 centímetros. Então, esse é o tamanho de corte da minha toalha. Porém, a toalha, a parte da base da toalha, você nunca vai cortar na medida exata. Você vai cortar sempre com pelo menos 5 centímetros a mais. Porque no final das contas é mais fácil você tirar um pedacinho se sobrar do que você ter que ajustar o teu barrado se faltar. Então aqui eu vou cortar exatamente com 1,40 por 90 centímetros. Entenderam esse cálculo? Espero que tenha ficado bem claro. Eu vou dar um exemplo aqui de outra medida de mesa. Por um exemplo, a tua mesa tem 3 metros por 1 metro. Tá? Uma medida bem doida aqui. Então, o que você vai fazer? Você vai aumentar mais 20 centímetros em cada lado, super simples. 3,20 por 1,20, que é o que você vai cortar. Lembra que eu falei para cortar um pouquinho maior? Então, você vai cortar de 3,25 por 1,25. 5 centímetros maior ali já dá o suficiente, tranquilo? Espero que vocês tenham entendido. Então, a gente pegou a medida exata da mesa e aumentou 20 centímetros em cada uma das medidas. Por quê? Porque a gente quer 10 centímetros aqui do caimento da toalha. Então, agora a gente vai aqui para o cálculo do corte do barrado. Presta atenção, como você vai fazer com a mesma medida que eu estou passando aqui de 15 centímetros de largura, você vai copiar a minha medida. Mas eu vou te explicar o raciocínio para que você consiga, no futuro, depois que você fizer a sua primeira toalha, mudar essas medidas. Então, e o cálculo é padrão, gente, tá? O que eu tô passando aqui vai ser para qualquer toalha, quadrada, retangular, maior, menor, a mesma coisa. É o mesmo cálculo. Então, aqui voltando para o corte do barrado, o barrado que é a nossa parte listrada ali da ponta, o barrado duplo. Então, aqui, a primeira coisa que a gente planejou que o nosso barrado vai finalizar com 15 centímetros. Só que ele é um barrado duplo, então a gente precisa cortar com 30 centímetros. Perfeito? Perfeito. E agora, por questão de cálculo mesmo, você precisa aumentar 2 vezes a mesma largura do barrado na medida daqui, ó, nessa medida de 1,35. Então, como assim, Jane? Então, você precisa aumentar 30 centímetros nessas medidas. Isso é por conta da parte do canto mitrado, que essa toalha, esse acabamento desce, ele aumenta a toalha. Então, você precisa aumentar 30 centímetros. Então, aqui, o corte do barrado mais 30 centímetros. Então, a medida da nossa mesa aqui, da nossa toalha, é 1,35. Essa medida aqui, lembra? Então, 1,35, a gente vai aumentar mais 30 centímetros nessa medida aqui, 1,65. E a gente vai aumentar mais 30 centímetros nessa medida aqui, que vai dar o quê? Vai dar 1,15, né? 80, 90, 1 e 10, isso aí. Vai dar 1,15 aqui. Então, recapitulando, primeiro a gente pegou a medida exata da mesa, aumentou o nosso caimento aqui de 10 centímetros na parte da toalha. Então, da medida exata, a gente aumentou 20 centímetros em cada uma das medidas. Então, 1,15 mais 20 deu 1,35 e 65 mais 20 que deu 85 centímetros. Lembrando que essa medida aqui, ó, em vermelho, é que eu vou cortar 5 centímetros maior aqui. Então, a toalha você vai cortar 5 centímetros maior do que a medida aqui. Então, 1,35 eu vou cortar com 1,40 e 85 eu vou cortar com 90. Passando para o corte do barrado, você vai considerar o tamanho da toalha, que é 1,35 por 85, tá certo? Então, 1,35 eu aumento mais 30 centímetros, eu vou para 1,65 por 30 e para 1,15 por 30 também. E aqui os acabamentos, que daí é uma tirinha estreita de 4 centímetros, que é bem tranquila, é só você cortar ela reta ali.
Na aula você vai ver que eu nem corto aqui do tamanho de 1,35 e 85, eu só costuro direto, tá bem? Mas então você precisa só lembrar de comprar o tecido para o acabamento aqui. E esse 30 centímetros que a gente aumentou aqui nessa medida da toalha, ele é referente à largura do barrado. Então, se você for cortar o teu barrado com 10 centímetros no futuro, você vai aumentar sempre o dobro. Então, aqui você aumentaria 20 centímetros. Aí você quer fazer um barrado super largo com 20 centímetros. Então, aqui você vai aumentar o dobro, 40, entendeu? Então, do 1,35, você aumentaria mais 40 centímetros aqui, para cortar a tua faixa aqui do barrado duplo, tá bom? Então, esse 30 aqui é referente a isso. E esse 30 aqui, que é a largura do barrado que a gente vai cortar, também é referente aqui à largura do barrado. Então, também, se você quer o teu barrado com 20 centímetros, aqui você vai cortar com 40 centímetros, certo? Então, essas duas medidas aqui, elas são sempre referentes a quanto você decidiu que você vai fazer o seu barrado. E aqui agora a gente vai então para o cálculo do tecido. Então a minha toalha eu vou cortar de 1,40 por 90, tricoline, perfeito, ó. Eu vou comprar um pedaço de 90 centímetros, porque eu vou cortar aqui, ó, de 1,40 por 90, ele vai sobrar uma faixinha aqui na lateral, né, porque o tricoline tem 1,5 m. Então eu vou cortar exatamente aqui a toalha de mesa sem nenhuma dificuldade ou problemas. Agora, a gente vai para a parte do corte do barrado. E aqui sim, a gente tem 1,65 e o nosso tricoline só tem 1,5 m. Então aqui tem duas situações. Ou você vai ter que emendar a faixa, ou se você não quiser emenda na faixa, você vai ter que comprar 1,65 m. Então, para a toalha principal, eu comprei 90 centímetros. Do listrado aqui, eu comprei 1,20 m. E do acabamento aqui, então, eu também preciso de 4 tirinhas de 4 centímetros. Então, 20 centímetros dá, né? Então, 4, 16. Então, sempre eu compro um pouquinho mais. Aqui eu comprei 20 centímetros. Aqui eu comprei 1,30 m. E aqui eu comprei 1 metro, só para garantir. E aqui realmente a única regrinha ali é a questão da largura do barrado, né? Então 15 centímetros, dobro 30 e mais 30 também aqui na medida da mesa, né? Da toalha aqui. E também eu vou deixar para vocês o molde do canto mitrado. Eu vou começar aqui colando o nosso molde. Então esse molde ele vai ser impresso em 2 folhas. E aqui tem uma unidade de 3 por 3 centímetros para você conferir a medida se está certo. Então sempre você vai conferir aqui o quadradinho de 3 por 3 se está correto, então o restante da impressão também foi impressa no tamanho correto. Aqui realmente só para tirar o excesso do papel, para mim conseguir enxergar onde eu vou colar esse molde aqui. Então, primeiro eu vou fazer essa junção, confere se você está colando reto, então coloca aqui a tua régua para ver se o papel tá bem retinho, certo? Para ele não colocar torto. Emendei as 2 folhas aqui, agora sim eu vou recortar o molde. Então isso aqui é o nosso molde do canto mitrado para essa toalha. Agora a gente vai deixar ele aqui de lado. Vou cortar aqui primeiro o tecido da toalha mesmo. Então aqui está a largura do meu tricoline, né? Que ele tem 1,5 m. E aqui está o comprimento que eu comprei de 90 centímetros. Como esse tricoline é uma estampa xadrez, eu vou cortar exatamente pelo desenho da estampa. Então, como a gente planejou, eu vou tirar o 1,40 nesse sentido e os 90 nesse sentido aqui. Então, eu comprei 90 centímetros de tecido. Então, aqui 90.
E agora eu vou medir 1,40. Vou tirar aqui essa parte da auréola do tecido. Se você estiver cortando um tecido que não é xadrez, que você vai precisar medir certinho, o melhor é cortar no chão, se você não tem uma mesa grande. Aí o melhor é você dobrar o tecido mesmo, pelo menos dobrar no meio da largura dele, para você ficar um pouco mais fácil de cortar, tá? Pode dobrar, não tem problema. Então aqui está o tecido da toalha cortado. Agora eu vou cortar o tecido do barrado. O tecido aqui do barrado eu deixei ele dobrado, então aqui está a largura do tecido. Eu vou dobrar mais uma vez para ficar mais estreito e mais fácil de cortar. Então eu vou cortar todas as minhas 4 faixas de 30 centímetros primeiro. Então a régua tem 15, né? Marquei 15 ali. Agora eu vou riscar aqui mais 15 para dar 30 centímetros. Agora sim a gente vai cortar aqui o comprimento de cada faixa. Então a gente precisa de 2 faixas de 1,65 e 2 faixas de 1,15. Aqui eu vou cortar primeiro as 2 tiras de 1,15, porque o restante do tecido que sobrar aqui eu vou usar para a gente emendar na outra faixa. Então aqui está as 2 faixas de 1,15. Vou pegar aqui os outros 2 cortes, que é o corte de 1,5 na largura total do tecido, e vou emendar esse restinho aqui. A gente precisa de bem pouquinho, mas tem que ser emendado. Eu vou emendar com uma costura simples mesmo. Bom, e aqui se você fizer a proeza de costurar bem no meio de uma linha, ela vai ficar com essa emenda praticamente invisível. Vamos ver se eu consigo fazer isso. Então aqui eu tô encontrando as listrinhas e aqui eu sigo costurando em cima da mesma listra. Isso aí, ó, se você não ficar atravessando a costura da linha, fica invisível a emenda. Totalmente imperceptível aqui no caso das listras. Então eu vou emendar aqui o outro tecido também. Vou passar essa emenda aqui aberto, o tecido, para ele realmente não ficar grosso na toalha. Emendei aqui o tecido do barrado. E note que eu não vou cortar 1,65 da parte maior para a parte final aqui da emenda, porque pode ser que depois pegue o molde em cima dessa costura aqui e não fique bom. Então eu vou cortar ele daqui para lá e tirar o que sobrar lá na ponta de lá. Então aqui a gente vai medir 1,65. Vou medir aqui 1 metro, vou fazer uma marcaçãozinha aqui no 1 metro. Vou puxar o meu tecido. E vou marcar aqui mais 65 centímetros. Não sei por que eu risquei se eu tenho uma linha para seguir o corte, né? Oi? Mas enfim, é isso aí. E agora falta a gente cortar aqui a parte do acabamento. Então no acabamento a gente vai cortar também 4 tirinhas. Vou tirar essa auréola aqui, eu não gosto quando a auréola fica repuxando o tecido, que fica pior para cortar.
Aqui eu também vou cortar fora a parte aqui do rasgo, porque a hora que rasga, acaba esticando um pouco essa pontinha do tecido. E para esse acabamento, que é um acabamento que a gente precisa fazer minuciosamente, é melhor que a gente tenha o tecido mais alinhado possível, que fica mais fácil para a gente trabalhar. Então aqui eu vou cortar as 4 tiras de 4 centímetros cada uma. Agora eu vou começar já colocando essas tiras na parte do barrado. Depois a gente corta o excesso na hora que a gente terminar de costurar. Então eu vou começar pelas faixas menores, né? Então aqui estão as duas maiores. Vou começar colocando aqui nas duas partes menor, que a gente sabe que dá a largura total aqui do tecido da faixinha. E eu vou costurar em um único lado. Nesse momento, se tua estampa tem sentido, alguma coisa do tipo, você vai costurar na parte de cima. Então agora a gente vai fazer aquele acabamento que fica na parte de cima. Então vem toalha, o acabamento e barrado e finaliza a toalha, tá? Então nesse momento aqui, estampa tem sentido, você vai costurar na parte de cima da tua estampa. E para costurar, a gente vai dobrar essa faixinha de 4 centímetros no meio e vai costurar aqui normal, sem segredo nenhum. Então, peguei aqui uma faixa, a faixinha de 4, vou dobrar no meio e vou costurar aqui com a distância de um pezinho de máquina. E aqui, assim como o corte, esse momento é muito importante. Então, agora a sua costura tem que ficar muito reta. Quanto mais reto você fizer essa costura, mais perfeito vai ficar o teu acabamento no final. Então, se for preciso, diminui o ponto da máquina para o ponto ficar menorzinho, para você controlar melhor a máquina. Costura devagar, com paciência, para você manter essa costura bem reta. E aqui o que a gente vai fazer é dar uma leve seguradinha nesse tricoline que a gente está costurando aqui, dessa faixinha, tá? E a gente vai deixar o tecido de baixo um pouquinho mais solto. Eu não quero que chegue franzir o tecido de baixo, tá? Não é para chegar a embeber tanto. Mas eu não quero que também essa costura fique com um aspecto de solta. Então, se você vai esticando tudo junto nesse momento aqui, no final pode ser que sobre tecido. Então, nesse momento aqui, a gente vai costurar segurando um pouquinho essa faixinha. Isso é bem importante para o teu acabamento final dar certo. Terminei de costurar os dois acabamentos das faixas menores. Agora eu vou emendar esse pedacinho que sobrou para a gente costurar na faixa maior. Então, assim como a gente emendou o tricoline do barrado em si, a gente vai ter que emendar o tricoline do acabamento. Para fazer essa emenda aqui de uma forma que não fique aparecendo demais a emenda, para ficar um pouquinho mais delicado, a gente vai posicionar aqui, ó, bem reto o corte, nesse sentido aqui que vocês estão vendo. E a gente vai fazer uma marcação aqui na vertical, de canto a canto. Então, aqui embaixo está o canto do tecido de baixo, né? E o canto do tecido de cima. Então, a gente vai unir de cantinho a cantinho. Então, olha só, pegou bem a posição aqui do risco. Só a gente cortar aqui o excesso do tecido. Abrir essa costurinha e pronto, a gente já tem aqui a nossa faixinha emendada para dar certo o tamanho no barrado da parte maior. Então, agora eu vou costurar também da mesma forma, dobrando aqui, né? Então, a emenda vai ficar aqui para dentro. E costurando lá no nosso barrado maior. Cuida também, né, para costurar pelo lado do direito, né? Então, lembra que você fez uma emenda
Se teu tecido for igual a esse aqui, que é praticamente impossível de ver o direito e o avesso, então você lembra que tem que costurar agora pelo direito essa faixinha. Vou emendar aqui da mesma forma e a gente já volta para continuar essa toalha. Então, finalizei aqui já os 4 acabamentos nas 4 faixas do barrado. Agora eu vou no ferro passar muito bem. Então, a gente vai virar aqui e marcar muito bem essa dobrinha, virando a sobra do tecido para o lado listrado. E aqui é bem importante que você vá bem na costurinha, porque se ficar um pouquinho dobrado, que não fique bem na costura, ele já entorta aqui a tua faixinha e vai ficar bem perceptível. Então é bem importante que você vá passando e esticando bem aqui, ó, para ele ficar marcado bem na costura mesmo, tá? Bem reto na costura. Então agora a gente vai fazer a marcação do canto mitrado. Pega as 2 faixas menor, pode ser, e a gente vai marcar o canto mitrado nessas 2 faixinhas. Então primeiro eu vou marcar aqui o centro, alinhando aqui o corte com o final do acabamento. Vou pegar aqui a modelagem, vou alinhar aqui bem no centro da marcação do tecido. E aqui eu vou alinhar reto com o corte do tecido. Vou colocar aqui a tesoura para pesar e não sair do lugar o papel. E aqui, nessa primeira linha, eu vou fazer essa marcação dessa linha exatamente até esse ponto aqui. Então, você vai ver que tem uma linhazinha aqui, é para marcar o comprimento da costura, que a gente precisa parar nesse ponto aqui. Essa marcação tem dos 2 lados, tá? De um lado você ignora e você vai usar a que tá aqui do lado do corte. Então, para mim conseguir fazer essa linha mais reta, eu vou alinhar aqui a minha régua com o tecido. E vou parar a minha linha exatamente aqui, que é onde eu tenho que parar a minha costura. E aqui do outro lado, eu faço a marcação bem até o final do tecido. Então, marquei aqui um lado e já vou vir aqui e marcar o outro também. Então, primeiro faz a marcação aqui do centro. Alinha o molde com o corte bem no centro do tecido aqui. Não esquece de marcar só até a marcaçãozinha da linha ali, que é onde você tem que parar a tua costura. Então, marquei aqui os 4 lados das 2 faixas menor e agora a gente vai pegar as faixas maior para a gente ir alfinetando. Então, aqui tá a minha faixa maior. Alinho bem aqui o tecido. Então, começa sempre alinhando bem. Aqui, alinha aqui e alinha ali em cima. Alinhou, a gente vai travar primeiro exatamente esse ponto da costura, porque aqui a gente precisa encontrar muito bem essa costurinha aqui. Então, primeiro a gente vai travar essa parte aqui. E aqui para travar essa costura, então você vai alinhar todo o teu tecido e aqui você vai ver se tá bem certinho aqui na emenda. Você pode fazer assim, ó, pode colocar o teu alfinete aqui, tá bem na costura, tá vendo? Então do outro lado ele tem que sair bem na costura também, ó. Então aqui ele entrou bem na costura e aqui do outro lado ele vai sair também bem na costura. Dessa forma a gente sabe que tá encontrando perfeitamente. Então, primeiro a gente faz essa parte aqui para travar, para deixar bem alinhado aqui essa emenda e depois a gente termina de alfinetar aqui para o tecido segurar para a gente fazer a costura aqui do canto mitrado. Então, travou, não vai sair mais do lugar, a hora que você for costurar essa emenda vai ficar bem encontrada. A gente termina de alfinetar aqui. Então, peguei aqui a outra faixa comprida, vou alfinetar já nessa lateral. Então, da mesma forma, alinha bem, trava bem a costurinha aqui e alfineta. Então, a gente alfinetou aqui na faixa pequena, as 2 faixas grandes.
Agora a gente termina de alfinetar a outra faixa que a gente marcou pequena nas outras duas pontas aqui da faixa grande. Então aqui eu já alfinetei uma. E agora eu vou alfinetar essa outra pontinha aqui, ó. Assim a gente ficou certinho, né? Parte pequena, parte grande, grande e a pequena na outra ponta. Só você seguir a sequência. E agora a gente vai na máquina costurar todos esses cantos aqui. Então vocês viram aqui que a toalha é uma repetição, né? Então primeiro a gente faz tudo igual aqui, colocar o acabamento, agora a gente marca todos os cantos iguais, agora a gente costura todos os cantos iguais e na hora de fazer o acabamento é tudo igual também. Então a gente só vai repetindo aqui. Super tranquilo de fazer. Eu vou começar emendando por essa parte aqui de cima. O detalhe é que eu não começo costurando exatamente aqui da ponta, tá? Eu começo costurando um pouquinho mais aqui no meio do tecido. Aí eu vou dar o retrocesso até a pontinha e volto de novo. Porque se você começa bem aqui na pontinha, esse pontinho ele sempre vai ficar desmanchando, fica um fiapinho ali, fica um nozinho, não fica bacana. Então você, para ficar mais discreta essa emenda aqui, para parecer que é uma coisa só, você começa um pouquinho mais para dentro a costura. Começou mais para dentro, deu o retrocesso, aí pode seguir com a tua costurinha aqui. Aqui, cuida para você não esticar o tecido, porque aqui ele está bem no sentido do viés. Então, se você esticar, vai ficar com ondas essa costura. Então, ó, vai segurando teu tecido aqui, ó, no sentido do fio, para realmente ele não esticar na hora que você está costurando. Parou bem no cantinho, então é bem no cantinho mesmo. Parou bem no cantinho, virou. E aqui, então, eu costuro até esse ponto. Então, aqui no molde, é essa linha aqui, ó, tá vendo? Então, você faz a marcação até esse ponto aqui e costura só até aqui. Tem que ficar um pedacinho aberto pra gente fazer o acabamento na toalha. E aqui também, gente, é milimétrico. Tem que parar todas as costuras no mesmo ponto, senão vai ficar torto o teu barrado. Finalizou a costura. Corta todos os fiozinhos. E vamos ver como que ficou aqui essa emenda aqui no início. Então, olha só, ficou perfeito esse cantinho. Então, você viu que se você costurou certinho, costurou retinho, cortou reto, passou do jeito certo, veio aqui e travou com o alfinetinho para não sair do lugar. Olha só, a emenda fica aqui perfeita. Então, agora a gente já pode cortar esse excesso desse tecido aqui. Aí a gente já vai finalizando cada canto. E daí depois a gente só precisa aplicar na toalha, tá? Aí na toalha são mais 2 costurinhas e a toalha está pronta já. Então aqui você corta o excesso do tecido. Aqui no cantinho a gente precisa tirar um pouco mais desse tecido para ele virar bem o cantinho. Então eu gosto já de vir aqui, ó, e tirar dessa forma aqui. Eu acho que o cantinho já fica bem viradinho. Então eu tiro realmente todo o excesso de tecido aqui do canto. Cuida para não cortar a linha de costura. E antes de desvirar, a gente vai fazer o quê? A gente vai abrir essa costura aqui. Então você pode ir no ferro, abrir essa costurinha, ou você pode abrir também com a unha aqui. Que abrindo dessa forma aqui antes de desvirar, depois fica mais fácil, tá certo, gente? Então, olha só. Abre bem essa costurinha aqui até o cantinho. Abre do outro lado aqui também. Termina de abrir a costura. E daí depois eu vou mostrar pra você que você vai no ferro passar. Ele já vai ficar com toda essa costurinha aberta aqui. Beleza?
Aí a gente vai fazer exatamente a mesma coisa com todos os cantos. Repetimos mais uma vez o processo. Tenho certeza que no último canto vai ficar mais que perfeito. Então agora a gente já fechou todos os cantos. Então você vai abrir a costurinha aqui como eu mostrei, com a mão mesmo, com a unha. Abre bem. E depois a gente já vai desvirar e ir no ferro passar. Então olha só, abri a costurinha, já desvira esse cantinho aqui, ó. Então a gente já vai colocar ele pelo direito agora, ó. Tá vendo? Acerta bem o cantinho, empurra bem o cantinho com a tesoura, pra esse cantinho aqui, ó, ficar bem perfeito, bem viradinho. Aí a gente vai passar novamente. Então você vai alinhar bem aqui o canto, o corte do tecido e a gente vai passar aqui também. Então você vai passar todos esses cantos aqui bem passadinho. Não precisa passar o restante da faixa, mas passa bem aqui o canto pra gente colocar na toalha agora como o último passo. Então agora estamos na reta final. Então aqui tá toda a moldura da nossa toalha. Vou começar aqui pela lateral mais estreitinha. E olha só, é bem difícil fazer do tamanho real, porque é mais difícil mostrar pra vocês, tá? Mas aqui é realmente pra vocês terem uma ideia que não importa o tamanho, vai ser sempre feito dessa mesma forma. Então aqui, e é possível fazer, tá? Então a gente vai indo aqui aos pouquinhos, cantinho por cantinho, que vai dar tudo certo no fim. Então aqui peguei a parte de 90 centímetros, com a parte mais estreita aqui também, e a gente vai começar a finalizar essa toalha aqui. Aqui eu cortei maior de propósito, porque nesse momento aqui, se faltar tecido da toalha, estragou todo o seu trabalho. Vai ter que ajustar aqui, vai dar um trabalhão do caramba. Então sempre a toalha você corta um pouquinho maior. Você vai pegar aqui o canto e vai dobrar aqui o tecido. E a gente vai fazer uma marcação aqui nessa dobra. Marcaçãozinha aqui em linha reta, também seguindo o ângulo de 45 graus. Então fiz essa marcação aqui e agora a gente vai começar a costurar. Eu vou mostrar pra você na máquina exatamente o ponto onde você vai costurar. Mas aqui eu quero que você posicione dessa forma na sua mesa para você começar. Então aqui, né, tá a parte menor da toalha, juntamente com a parte menor da toalha, e aqui tá a parte do comprimento maior, né? Então você posiciona certinho os lados da toalha para encaixar certinho. E agora a gente vai fazer o seguinte: nesse momento aqui tá o que vai ser o avesso da toalha, então aqui também está o avesso, todo o direito do trabalho está lá para baixo. E agora a gente precisa costurar de forma que essa costura fique pro lado do direito, porque nesse momento o acabamento do avesso já vai ficar pronto, tá certo? Então, ó, tá posicionado aqui. Tudo que vai ser o avesso do meu trabalho está aqui pra cima e eu vou iniciar dessa forma. Então eu vou vir aqui, ó, e vou virar pra cá. Vou abrir esse tecido, esse barrado, que a gente vai costurar só a parte de baixo e vou posicionar aqui. Vou colocar só um alfinete aqui, pra vocês verem que eu não vou mexer do lugar, e vou na máquina mostrar como que a gente começa a costurar dessa forma aqui. Aí uma vez que a gente começou a costurar essa primeira lateral, né, as outras a gente só vai seguindo na sequência, a gente não precisa mais voltar na mesa nesse instante pra fazer essa marcação. Então aqui pra fazer essa costura, o que eu vou fazer? Eu coloquei o alfinete aqui, né, pra gente não perder a vira aqui, né, a posição correta do tecido. Eu vou pegar essa parte aqui, exatamente onde a gente parou com a nossa costura, por isso que a gente deixou esse pedacinho aberto para facilitar nesse momento o nosso acabamento. Vou alinhar o corte do tecido com o corte do tecido e vou ir puxando até encontrar essa linha na diagonal que eu fiz. Então, olha só, alinhei aqui o corte e aqui está exatamente, ó, o final da costura com o risquinho que eu fiz ali na marcação do tecido, que eu fiz com vocês ali na mesa, marcando os 45 graus. Tá dando pra ver aí? Tá, né? Então, olha só, aqui o finalzinho da costura, alinhei aqui. Ó, cuida, porque você não vai alinhar aqui e ficar torto aqui, tá? Então, primeiro você alinha o corte
e vem puxando o tecido até você encontrar ali a marcação, ó. Dessa forma, você vai começar a costurar exatamente aqui. Então, ó, vou reforçar aqui a marcação do centro, alinhado, e eu vou começar a costurar aqui. Nesse momento, cuida para não pegar essa outra parte aqui, e a gente vai costurar só essa parte aqui. Então, chegando aqui no final, vou costurar até o finalzinho da abertura aqui. Então, exatamente até esse ponto aqui, né? Sempre cuidando para não pegar o outro lado, tanto na hora que eu começo como na hora que eu termino. A gente não pega esse ladinho aqui. E aqui, então, a nossa toalha está cortada maior. E pra gente conseguir fazer agora esse alinhamento, ó, tá costurado bem até ali o cantinho. Eu vou virar todo esse tecido pra cá. Então, eu vou virar acertando bem esse tecido pra cá. E aqui, o que que eu faço? Eu vou alinhar essa costura aqui com essa costura aqui. Quando eu faço esse alinhamento, eu vou ter o ângulo correto aqui pra gente virar e continuar a costura. Aqui tá a emenda, vou alinhar com essa costurinha aqui. E olha só, a gente consegue seguir aqui em linha reta. Como esse tecido é xadrez e tem essas linhas aqui, eu não vou cortar ele. Mas agora, nesse momento, se você tá trabalhando com tecido que não tem um padrão para você seguir a distância, você pode ir cortar exatamente no tamanho para você ir seguindo o alinhamento com o corte, ou pode passar um risco aqui mesmo, fazendo toda essa marcação até o final do tecido para você costurar, tá certo? Então, agora eu fiz aqui a partezinha, só vou virar o canto e vou costurar até o final. Eu vou mostrar para vocês o próximo canto novamente, tá? A costura reta aqui eu não vou mostrar porque é tranquilo, né? Só a gente ir costurando reto mesmo. Continuei o meu alinhamento conforme eu comecei lá no início. Se você tem dificuldade, corta o tecido e vai alinhando pelo corte, que é bem mais fácil. E agora, novamente, eu vou costurar até aquele pontinho da costura. Então, aqui está a minha parte da costura que está aberta. E eu estou vindo com a costura e vou fechar até aqui, sem pegar essa outra parte aqui, ó. Bem tranquilo de fazer dessa forma, gente. Não tem erro. Chegou no cantinho, parou a costura, tira da máquina. Essas listras confundem, né? Mas, ó, até aqui. Agora o que eu vou fazer é virar pra cá. Novamente, eu vou virar pra cá, trabalho. E vou fazer o quê? Vou alinhar a emenda com a costura que eu vinha fazendo. Então, olha só, alinhei bem aqui essa emendinha com a costura. Dessa forma, eu vou conseguir continuar costurando reto ali pro outro lado. Alfinetei. E agora eu faço a mesma coisa que eu fiz ali no outro canto. Então, aqui também, né, a gente cortou a toalha maior, então tá sobrando esse pedaço aqui. Agora, os próximos dois cantos, né, a gente tem que estar com o tamanho certinho, né? Então, agora vai ter que encaixar a toalha, né? Vamos ver se no final vai dar tudo certo. Então, olha só. Puxei aqui. Acertei bem. Novamente, então aqui agora você sabe exatamente quanto de toalha você precisa. Se você quiser ir cortar esse excesso ou passar um risco para você alinhar o risco no corte do tecido, pode fazer isso. Como essa toalha tem essas listras e agora deu bem certinho aqui, ó, na parte dessa aqui. Então, eu vou novamente alinhar aqui o corte do tecido com essa parte. Mas se a tua não tem esse padrão reto,
você vai e ou corta esse excesso de tecido, né? Mede daqui para lá, quanto você tem que tirar e corta e depois vai alinhando pelo corte. Ou simplesmente você mede daqui para lá e faz uma linha reta e vai alinhando aqui o corte de tecido com o risco que você vai fazer. E acredite, é melhor você fazer dessa forma do que tentar cortar do tamanho certo a toalha e faltar a toalha depois. Começo bem do cantinho ali, sem pegar a parte que a gente terminou de costurar, e venho fazendo aqui a mesma coisa. Costurando com a mesma distância da costura, mantendo o alinhamento, parte de cima segurando um pouquinho mais do que a parte de baixo, e no próximo canto a gente vê como que vai ficar aqui o encontro do tecido. Então, aqui a gente já tirou o que sobrou da toalha aqui e na outra parte. Então, aqui eu tenho que chegar no fim e ter a mesma quantidade de tecido. E na próxima costura também. Então, aqui a gente já tem que ter o fechamento certinho. E olha só, deu certinho. Por que que deu certinho? A gente já vai chegar ali no fim e vocês vão ver. Ó, eu vou vir até o fim aqui. Vou costurar até o pontinho ali da costura, então até a abertura. Costuro até aqui. Então, olha só. Eu viro aqui, vou fazer aquele mesmo alinhamento, então aqui tá a minha costura. Venho com a parte da emenda, puxo bem aqui, alinho os dois, coloco um alfinetinho. E agora a gente termina de costurar aqui, ó. Então aqui, ó, ficou certinho o alinhamento. Nesse momento, se sobrou toalha aqui, você vai ter que abrir essa costura, um pedaço, e vai ter que vir esticando, segurando um pouquinho mais esse tecido e deixando de baixo mais solto. Porque como a gente vem fazendo isso no trabalho todo, pode ser que você segurou um pouquinho de menos e acabou sobrando mais, tá? Por quê? Porque aqui a gente já vai encontrar na próxima ponta que a gente começou o trabalho. E aqui o alinhamento tá certo com o corte, então se você deixar torto, nesse momento vai ficar torto, né? Aqui a gente vai seguir a última costura. Mas é bem tranquilo, tá? Só um detalhezinho, às vezes, que você na hora de costurar acabou deixando o tecido um pouquinho mais solto e deu uma diferencinha. E assim a gente finalizou a parte aqui do avesso da toalha. Agora nós vamos no ferro passar essa parte do avesso. Se na hora de passar você vê que não tá virando bem aqui, que tá um pouquinho puxando de alguma forma, você vem aqui e dá um piquezinho, quer ver onde? Nessa sobrinha de tecido aqui, ó. Às vezes ela fica um pouquinho repuxando, ó. Então você vem e dá um pique nessa sobrinha de tecido, que é a sobrinha de tecido da emenda do canto mitrado, do fechamento do canto, ó. Então se você sentir que não virou legal, dá um piquezinho ali, ó. Tá vendo? Aí assim você, a hora que for passar, você vai ver que ele já vai entrar e colocar bem no lugarzinho certo. Olha só que perfeição. Agora a gente vai no ferro passar todas essas costuras que a gente acabou de fazer dessa forma aqui, tá? Então a gente vai virar realmente ali pro lado do barrado e passar todas as costurinhas aqui pra gente finalizar esse acabamento. Vou mostrar aqui na mesa como tá ficando, para vocês entenderem tudo que a gente tá fazendo, né? Então, olha só, aqui a toalha a gente já costurou, o avesso da toalha já está pronto. E agora a gente vai no ferro passar. Então, pegando aqui, ó, no direito, eu vou passar essas costuras aqui, que foi a costura que a gente acabou de fazer. Então, vai no ferro, acerta bem e vamos passar todas essas costurinhas aqui. Cuida pro tecido não dobrar, né? Então, sempre esticando bem aqui na costura e passando bem na costurinha. Se você deixou essa parte aqui, já pode tirar, deixar estreitinho também, tirar o excesso do tecido. E a gente vai passar para finalizar o acabamento, que agora a nossa toalha já está pronta. Agora nós chegamos na parte que nós vamos alfinetar muito.
Então aqui o avesso da nossa toalha ele está pronto, perfeito, acabado. Agora a gente precisa fazer a mesma coisa com o direito aqui, que também já está muito fácil de fazer. Vamos começar pelo canto. Então o canto aqui alinhando bem a costura. Qual costura, Jane? Essa costura aqui com ali de baixo, com a mesma costura. Alinhou bem, posicionou, alfineta. E agora a gente vai seguindo, alfinetando todo ao redor, medindo aqui o alinhamento. Aqui eu posso ir me guiando também pela linha da toalha, como tem esse desenho. Caso a tua não tenha, você pode medir. Então aqui ó, tem 15 centímetros. A gente vem dobrando aqui exatamente os mesmos 15 centímetros e vai fazendo todo esse alinhamento ao redor da toalha toda, tá certo? Como a minha aqui tem esse xadrez, que a gente cortou exatamente pelo desenho do xadrez, então a gente pode seguir as linhas do xadrez que vai dar tudo certo. Alfineta bastante, porque lá na máquina você não vai conseguir ver se tá certo, se tá reto, para onde que tá indo todo esse tecido. Então aqui é importante que a gente sempre alfinete bem. Chegando aqui no canto, ver se bateu certinho o alinhamento. Então aqui da costura no cantinho. Precisar, alfineta primeiro o cantinho. E se você vê que precisa esticar um pouquinho, você tira alguns alfinetes e dá aquela esticadinha, né? Lembra que a gente foi costurando sempre, segurando o tecido? Então aqui também a gente tem que alinhar. Olha só, certinho. Agora a gente vai na máquina fazer a última costura e finalizar a toalha. Essa última costura a gente vai passar o pespontinho, né? Aqui nessa pontinha, todo ao redor, assim a gente já fecha o barrado e finaliza o acabamento dessa toalha. Bom, e você já caprichou até agora, então agora capricha também na última costurinha, faz ela bem reta para ficar com esse acabamento aqui maravilhoso, assim como todo o restante da toalha. Vou começar aqui bem próximo de um alfinete. E aqui eu vou segurando, né? Então eu vou pegando já no próximo alfinete, seguro e venho costurando. Chegando aqui no cantinho, né, para bem na emenda da costura e vira. Assim a costurinha fica bem reta, bem alinhada. Nossa, faltou só um pouquinho de fio. Tão pouquinho que eu vou enrolar com a mão aqui. Isso se chama preguiça de tirar a linha da máquina. Prontinho, agora a gente vai passar uma última vez e a nossa toalha está finalizada. Já vou mostrar pra vocês na mesa como que ficou. Olha só, meninas, que linda que ficou essa toalha. E olha aqui o que eu falei sobre a questão do caimento. Então, olha, realmente aparece a parte do avesso da toalha. Então, se a gente faz com aquele acabamento sobreposto, aqui estaria aparecendo a parte xadrez. Não que ia ficar feio, né, de maneira nenhuma, né, porque tem o xadrez. Mas assim, realmente a gente percebe que é um barrado duplo na nossa toalha. E aqui, né, eu estou na mesa do ateliê.
com toda a baguncinha pós-costura, só pra mostrar pra vocês esse acabamento aqui. Pra vocês verem o real mesmo, né? Acabei de fazer e tô mostrando aqui pra vocês, não estou mascarando nada. Já vou mostrar também o avesso. Então, olha só o avesso como fica perfeito também. Ai, que coisa mais linda, maravilhoso. Deixa eu ver aqui o cantinho do avesso, como que ficou. Olha só o cantinho. Ah, olha só. Perfeito, perfeito, perfeito.